diz uma coisa, se você morresse hoje, sua família conseguiria acessar a sua conta no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, nos bancos? Será que as pessoas conseguiriam? E mais, quem ficaria com a chave de toda a sua vida digital? Bom, eu sou Alessandro Saturno e está no ar mais um Mercado em Movimento e é sobre esse assunto que a gente vai discutir hoje. O meu convidado é o Dr. Max Kolbe, que não bastasse ser advogado, é o autor deste livro aqui, A Comercialização da Imortalidade, um livro robusto que traz aí várias questões relacionadas ao mundo digital. Dr. Max, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Mercado em Movimento. Eu que agradeço, Alessandro, e estou aqui sempre à disposição. Vamos em frente porque o tema é bem interessante. Dr. Max, a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Até então, a grande preocupação das pessoas era com casa, carros, bens físicos. Só que com o passar do tempo, a morte ela passou a envolver outras coisas. Não apenas a questão biológica, mas também direitos, tecnologia, enfim, tantas outras coisas. Realmente a morte passou a ser tudo isso, né? E quem herda esse mundo digital da pessoa que era muito atuante no Instagram, nas redes sociais? Olha, Alessandro, esse tema ele é bem interessante porque, de fato, a morte deixa de ser apenas uma questão biológica. E, no nosso entendimento, passa a ser uma questão econômica quando se discute, a bem da verdade, direito de imagem, direito de voz, a possibilidade dos herdeiros continuarem monetizando com as redes sociais esses grandes influenciadores que, a bem da verdade, não se restringe apenas ao Brasil, mas tem uma questão transnacional para além do seu país. Então, a bem da verdade, essas questões elas ficam ainda postas em um eventual conflito, até porque muitas dessas pessoas que já morreram ou que virão a vir morrer, ainda não disseram se querem ou não permitir que os seus herdeiros monetizem com a sua imagem, com a sua voz, com as redes sociais. Mas, a bem da verdade, para uma resposta objetiva, hoje ficará a cargo dos herdeiros essa decisão, se, é claro, conforme o livro bem traz, o titular desse direito não disciplinar de forma contrária. Então a gente está falando do pai, da mãe, dos filhos, né? Sim, dos irmãos. Dos irmãos, tios, enfim, ainda mantém essa ideia. Agora, a família tem esse direito de forma automática, pelo que está na legislação que o senhor acabou de dizer? Sim, Alessandro. Na realidade, a legislação brasileira não regulamenta essa temática. O nosso país ainda não possui uma legislação para regulamentar a possibilidade da comercialização de plataformas digitais, da sua imagem, voz, etc. E aqui é importante, já até para os nossos ouvintes, deixar claro, que você não pode vender o seu direito à imagem, até porque são direitos inalienáveis segundo o artigo 5º da Constituição Federal. Você pode transmitir, permitir o uso da sua imagem, jamais vender a imagem, se transmite. Acontece que quando você me pergunta, Max, quando que surge, né, os direitos à imagem, à voz? Quando você nasce com vida. Surgem os seus direitos de personalidade. Quando você morre, por óbvio, esses direitos acabam. Aí a gente vai discutir a questão do legado. Por que que a família de músicos, quando vem a óbito, continuam recebendo royalties pelas suas músicas, pela sua voz e etc.? Porque, na realidade, isso entra-se no direito de herança, na partilha de bens. Os royalties daquela, aspas, empresa que ele deixou. Só que isso, eu garanto para você que ele não colocou no testamento que os familiares poderiam autorizar que uma inteligência artificial recriasse a pessoa dele por meio de a imagem, voz, e houvesse uma participação num filme, num programa de televisão, numa campanha publicitária. E essa é a grande discussão. Agora, doutor Max, eu queria que a gente fizesse um direito comparado aqui. Já existe em outros países alguma legislação, já existe alguma legislação que regule
essa situação. E outra, espanta muito, né? Nós estamos muito avançados em rede social. A gente está falando que basicamente boa parte do Brasil, dos brasileiros, tem uma conta, seja no Instagram, no Facebook, tem o WhatsApp para se comunicar, seja a senhorinha, a criança de 10, 12 anos. Me espanta não ter uma legislação como essa ainda. Alessandro, e o que é mais espantoso é que, na realidade, países como Estados Unidos e China também não têm uma legislação para regulamentar isso. E há casos na China, o livro traz sobre isso, que famílias com a morte de um filho querido, de um ente querido, criou um chatbot utilizando-se, né, de algoritmos para fazer um clone do filho. Então, as pessoas têm amanhecido pela manhã e falam: oi, filho, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Você quer tomar um café? Como você dormiu? E aquele clone lá daquela pessoa está conversando com a família. Você até interrompe o luto, né? Então, isso é muito complexo. Não há, Alessandro. Infelizmente, se você me pergunta de forma objetiva, não há. Quem vai regulamentar alguma pouca coisa sobre isso são as próprias Big Techs. Porque você fala assim, né, de casos... Eu tenho meu Instagram, tenho 1.000 seguidores, 10 mil, tudo bem, hoje eu não monetizo esse Instagram, agora contas milionárias, né? Você está falando de movimentações que são realmente, que chamam a atenção pelo quantitativo. Existe a possibilidade de essa imagem, em algum momento, durante discussões, né? Porque isso é preciso discussão, né? Possivelmente vai ao Supremo, o Supremo discutir, tratar sobre isso, de virar um patrimônio, ser realmente taxado como algo que hoje não é tangível, mas tangível e de forma mais objetiva? Alessandro, eu entendo que sim. Eu entendo, por exemplo, que a conta, o perfil de um grande influenciador aqui no país, e a gente poderia falar o nome de vários, possui um valor econômico. Com a morte dessa pessoa, perceba que, sem dúvidas, o próprio mercado, as grandes empresas ou as grandes marcas, as grandes companhias, têm interesse em continuar monetizando com o legado que essa pessoa deixou, com a imagem que essa pessoa deixou. Né? A grande questão, ela vai deixar de ser apenas jurídica para ser ética. Por exemplo, Alessandro, quando uma empresa querendo utilizar da sua imagem, deixa a parte que ela não entende ser comercial, vendável, e só utiliza aquela parte que ela entende ser comercial ou muda a história da sua vida para vender. Né? Ou seja, o Alessandro, a bem da verdade, deixa de ser uma pessoa e passa a ser um negócio. Né? É complexo isso, mas sem dúvidas, hoje, eu não sei se a gente pode falar no nosso podcast aqui nome de alguns influenciadores, mas se caso um deles vier a morrer, esses que têm aí milhões de seguidores, sem dúvida, aquela conta no Instagram, X, Facebook, tem valor sim econômico. Agora, uma vez assim, vamos botar aqui que a Joana, influenciadora, deixou definido que quer que o José, um amigo, que não é da família, não está na linha sucessória, ele passe a administrar a conta dela. Isso vai virar briga na justiça? Sem dúvidas, e essa é a solução que eu trago no livro. Uma curadoria especial que teria poder além dos próprios herdeiros para definir o que será feito em termos de comercialização ou não da imagem dessa pessoa após a morte. Porque, agora, veja, juridicamente isso é aceitável? Olha, não teve ainda essa discussão no país. Alessandro, essa discussão ainda não chegou no tribunal. A regra é linha sucessória. Vamos obedecer a linha sucessória. Vamos obedecer a linha sucessória, mas e a minha vontade? A vontade então, assim, me parece que haverá um conflito de direito que o Poder Judiciário vai ter de se debruçar com relação a isso enquanto não houver uma lei para disciplinar. Porque se o nosso país cria uma lei e fala que o que importa é a vontade da pessoa deixada em vida, aí eu não precisaria criar essa empresa, essa curadoria, para se sobrepor aos interesses dos meus herdeiros. Sim. E outra coisa que é interessante, que no mundo jurídico a gente tem o direito ao esquecimento. Que bendito direito ao esquecimento é esse, Alessandro e Dr. Max? É justamente o direito de a pessoa, eu quero que exclua tudo. Mas e se a família falar, opa, isso aí é rentável, não vai excluir nada, não? Esse é o problema, Alessandro. This is a question. Esse é o problema. É isso que a gente tem chamado a atenção no livro, e inclusive algumas autoridades, para a necessidade de uma regulamentação desse tema. Porque ainda que o influenciador diga em vida, eu quero fazer jus ao meu direito ao esquecimento, eu quero ter direito à paz, eu quero ser esquecido com a minha morte, a família,
se receber uma proposta econômica muito vantajosa, pode simplesmente virar as costas para o interesse do falecido e monetizar. Porque o capital econômico, com a morte de uma pessoa, para os herdeiros pode falar mais alto do que a vontade dele. Então a gente cria um conflito de interesse, um conflito jurídico. A minha vontade de fazer jus à minha paz, ao meu descanso eterno, para quem acredita, com os direitos econômicos dos herdeiros em monetizar com a minha imagem, com a minha voz. Isso é um tema, Alessandro, absolutamente atual, absolutamente interessante e que, sem dúvidas, nos próximos anos, terá muita questão judicializada nesse particular. Vai bater na porta do judiciário, com certeza. O senhor fez esse livro, com certeza mergulhou nesse tema. Eu queria saber o seguinte, existe algum mercado que está lucrando com a morte dessas pessoas? Sem dúvidas. E a gente já tem vários mercados, inclusive em âmbito nacional. Caso da Elis Regina, com a publicidade... Sim. Poderia falar o nome da empresa? De publicidade dela, né? Exatamente. Se você pegar, foi até um choque há 2, 3 anos atrás, quando ela apareceu na publicidade daquela montadora de veículo automotor. Né? Será que a Elis Regina, quando morreu há décadas atrás, ela permitiu que a família permitisse ou autorizasse que a imagem dela, em imagem, voz, trejeito, saísse numa publicidade de montadora automobilística? Doutor Max, a gente está falando aqui sobre essa questão de que ainda não há algo pacífico, né, sobre se vai valer a decisão da pessoa que morreu ou se da família. Questão ética, né? Onde que fica a questão ética? Porque a jurídica ainda ninguém sabe. A questão ética, onde que a gente encaixa nesse processo? Essa questão ética, ela é absolutamente complexa, porque um computador pode mudar o seu legado de pessoa. O computador pode criar um outro Alessandro que não é o Alessandro que eu estou vendo aqui na minha frente. A inteligência artificial pode criar um Alessandro apenas por um produto vendável, para falar ou fazer aquilo que o mercado quer que ele fale ou faça, sem ser você, Alessandro. Então, é esse o legado que você quer deixar para os seus netos, bisnetos? O que você quer deixar para uma sociedade enquanto memória da sua pessoa? Não, isso é muito complexo. É por isso que a gente tem defendido, Alessandro, a curadoria, uma empresa de curadoria, onde você irá outorgar a permissão para que essa empresa se sobreponha ao interesse dos herdeiros para manter aquilo que você disciplinou em termos de governança para o uso da sua imagem após a sua morte. Mas lembra que o senhor disse que ele é inalienável, intransferível? Como que a gente iria transferir esse direito? Claro, veja, eu não estaria transferindo o meu direito de imagem, mas eu estaria cedendo ou não o uso do exercício da minha imagem. Só que, juridicamente falando, você me fez uma pergunta maravilhosa, técnica, profunda de direito constitucional. Porque o direito à imagem, Alessandro, e é importante que os ouvintes saibam disso, ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que são chamados direitos e garantias fundamentais, que são aquelas chamadas cláusulas pétreas. Sim, né? sim. E essas cláusulas pétreas, esses direitos mais importantes previstos na Constituição, eles não podem ser vendidos, não podem ser renunciados, não podem ser transferidos. Né? Então, a gente não vende o direito à imagem. Você não pode vender o seu direito à imagem, vender o seu direito à voz. Você pode ceder o uso da imagem ou da voz, mas vender jamais. Mas o que eu defendo no livro, Alessandro, só para ser bem objetivo, é que você crie uma empresa, uma curadoria, gestora do seu direito de imagem, mesmo pós-morte, que tenha um poder de se sobrepor ao interesse meramente econômico dos herdeiros, caso eles tenham um entendimento contrário ao seu na exploração da imagem que você não quer que seja explorada. O senhor trouxe essa ideia de inteligência artificial. Pelo teu estudo e pelo livro, existe a possibilidade de manter o perfil de uma pessoa, seja no Instagram, rede social, utilizando a inteligência artificial? Porque inteligência artificial também é tudo novo, né? Mas hoje já tem, Alessandro. Hoje, inclusive, tem clones.
tão realistas que parece ser humano. Então, assim, criar um clone absolutamente realista do Alessandro Saturno, que está tomando água aqui na minha frente, isso é possível. Então, isso até interrompe uma coisa do ser humano natural, que é o luto. Pode haver um óbito, a inteligência artificial cria um clone tão realista da sua pessoa que a sociedade, o mercado, o mundo nem vai saber que você morreu. E o dinheiro vai para onde? Quem seria Aí os herdeiros. os herdeiros? Imaginemos A que princípio. vamos a criar uma princípio. Você criar uma fundação para receber isso. Mas... criaremos uma situação hipotética. Joãozinho morreu e a pessoa foi lá e pegou a inteligência artificial e passou a utilizar o nome do Joãozinho sem qualquer autorização, de forma aleatória. Nesse caso, como é que fica a situação? Isso é um outro problema. Passou a utilizar aonde? No Brasil ou fora do Brasil? Brasil, né? Aí fica até mais fácil, porque se a gente pensar num influenciador, numa pessoa conhecida mundialmente, vira um problema que uma resposta aqui seria quase que impossível. O caso da música que aconteceu agora há pouco, né? Que usou a voz de um, letra de outro, imagem virou uma salada. Complicado. Então, assim, a bem da verdade, é aquilo que a gente estava falando no início, né? Não há ainda tratados internacionais entre países signatários para regulamentar essa temática. E uma lei brasileira não pode se aplicar nos Estados Unidos da mesma forma que uma legislação dos Estados Unidos não pode se aplicar na China, que não pode se aplicar no Canadá, e assim sucessivamente, pelo princípio da territorialidade da lei. Né? É interessante, é um tema muito atual, só que você me fez uma pergunta melhor ainda. E se uma pessoa, sem autorização, sem ser herdeiro, sem vínculo, faz o meu clone? Né? Então, assim, a bem da verdade, os herdeiros poderiam propor uma ação judicial para que houvesse a interrupção daquele perfil, parasse a exploração da imagem, enfim. Mas e se essa pessoa for de outro país, Alessandro? Por exemplo, morre uma pessoa, um brasileiro muito famoso, e um estrangeiro começa a se utilizar da imagem da voz por meio de um IAR dessa pessoa para fazer publicidade fora do país. E aí, Alessandro? Não, aí eu que pergunto para o senhor, que é o especialista. Pois é, né? Assim, é um problema complexo, né? Isso ainda não há. Não há. E quando a gente fala que não há regulação, é porque ainda não houve um enfrentamento judicial. Não Sem tem dúvidas. jurisprudência, não tem nada que possa amparar uma solução. Não tem, no país não tem. E eu desconheço isso a nível mundial. Então, assim, hoje o que nós temos, a bem da verdade... E isso é normal, esse percurso vamos botar dessa maré, assim, a onda ainda não chegou, assim, a gente está, vamos botar aí 1, 2 anos. Eu acho que agora chega. Com a IA, agora chega, Alessandro. Agora não tem mais como não chegar. Porque eu posso, como eu disse, criar um Alessandro de forma absolutamente realista, como é esse que eu estou vendo na minha frente. E isso vai gerar uma problemática de direitos do exercício, né? Do uso do direito da imagem, de voz, de milhares de pessoas absolutamente famosas pelo planeta. Olha só que coisa interessante. Tem um corredor de Fórmula 1 muito famoso, várias vezes campeão do mundo, que ainda está vivo. Mas aconteceu um acidente com ele e não se sabe se foi ele que decidiu fazer jus ao direito ao esquecimento, ao anonimato, ou se foi a família que impôs. Eu sou um fã desse corredor, mas não tenho notícias dele. Provavelmente você sabe de que eu estou falando também. Schumacher. E aí? Sim. O que aconteceu com ele? Como ele está? Ele ou a família, algum dos dois aí, fizeram jus ao direito ao esquecimento, ao direito à paz, ao anonimato. Tanto que você não vê ninguém falando mais dele. Né? Acabou. Ninguém a nível internacional. Sim. Né? Olha que coisa interessante. Legal. Vamos então, a gente está falando das possibilidades, da falta de solução jurídica, mas existe alguma forma de se proteger dessa situação? Como que eu faço para realmente ter garantido o direito à minha imagem ou o direito ao esquecimento? Ou é pedir a Deus mesmo? Não, hoje eu só vejo uma forma disso acontecer, que a solução que eu trago é se criar uma empresa de curadoria digital do legado das pessoas e você criar, estabelecer cláusulas de governança absolutamente precisas de como que você quer que venha a ser gerido Agora, essa empresa o seu seria legado. Empresa pública? Não, privada. Não, privada, né? Privada para poder... Exatamente. Inclusive, a nossa está ficando pronta recentemente, já agradecendo aqui pela ideia. pela ideia, né? Mas onde essa empresa iria se sobrepor, ela ficaria responsável por gerir
o legado da pessoa. Então, assim, o Alessandro vira e fala, olha, Max, eu quero que com a minha morte a minha imagem não seja explorada, e se for explorada, eu não quero que retire absolutamente nada do meu legado, porque eu sou essa pessoa. E você definir características da sua pessoa, mesmo características ideológicas, posicionamentos culturais, que você não quer que seja mudado. Mas não é arriscado, não, passar para uma empresa privada? Agora eu vou entrar na discussão se ela teria que ser pública ou privada. Porque a empresa privada ela vai envolver patrimônios, tem todo um legado de pessoas, e você colocar na mão de poucos, direito de muitos... É complicado, por isso que a gente sugere... Não, tudo bem, é natural que o questionamento surja, né? Isso a gente faria... mas veja, haveria um documento, né? A bem da verdade, haveria um documento, isso certamente pararia no âmbito do Poder Judiciário. E aí você teria que demonstrar para o Poder Judiciário que, olha, em vida alguém me autorizou a gerir a imagem dela dessa forma. Se os herdeiros entendem que eu estou gerindo de forma equivocada, que judicialize contra a empresa. Né? Se os herdeiros quiserem discordar da forma como eu estou gerenciando para cuidar do legado do falecido, que judicialize também. De um certo modo, na justiça vai parar. Né? Vamos saber como que o Poder Judiciário vai se debruçar com relação a esse tema. Entendi. Aqui eu estava vendo, são mais de 400 páginas, né? Sim. E no livro você abordou vários temas, todos os temas. Todos, eu não sei se são todos, né, Alessandro? Todos referentes a isso. Todos que a gente, a princípio, entendeu ser bem pertinente. Tem um, Alessandro, se me permite, claro. Eu não tenho dúvida que essa pergunta virá da sua pessoa. Sim. Mas você já parou para pensar, com a sua morte, o que vai acontecer com seu Instagram, Facebook? Você já autorizou que um terceiro cuide dele para você? Você sabe o que o Facebook, quais são as opções que o Facebook dá ou não para você com a sua morte? Se me permite, claro. Você já viu Facebook ativo de alguma pessoa que faleceu? Facebook, Instagram é o que mais tem, né? É o que mais tem, né? Com fotos, com lembranças. E as suas mensagens privadas? Para quem vai, né? Podemos falar um pouco sobre isso? Se há claro, e se houver o cometimento de crime também, né? Tantas coisas que você começa a entrar num mundo que não tem fim, né? Você vai puxando e... Vamos lá. Juridicamente falando, Alessandro, quando eu falo que quando você cria ou transfere para essa empresa de curadoria a gestão da sua imagem, essa empresa poderia até propor uma ação contra eventuais plataformas, Facebook, Instagram, X, para retirar, eventualmente, até a comercialização ilegal da sua imagem. Uma publicidade ilegal, inclusive feita por uma pessoa que clonou sem a sua autorização. Né? 1.2. Hoje, Instagram, né, a Meta, de uma forma geral, Instagram e Facebook, só te dá duas possibilidades para você gerir, não é nem você, né, para que um terceiro venha gerir a sua rede social com a sua morte. Ou cria o memorial, ou exclui. Só que você precisa autorizar. Você já autorizou a sua? Você sabia que existe isso lá? Nem fazia ideia. Pois é, mas a morte pode acontecer, Deus o livre. Claro. Não quero que isso aconteça com você, mas pode acontecer amanhã. Sim, sim. Então, a gente tem lá um local no Instagram e no Facebook que você direciona para uma terceira pessoa a autorização de manter a sua conta como memorial ou banir com a sua morte. Só que aí vem um outro problema. Você poderia, agora eu vou falar de direito constitucional, isso existe. Você poderia transferir a possibilidade, ou o Meta poderia transferir a possibilidade dessa terceira pessoa ter acesso às suas conversas privadas. A Constituição Federal diz que não, porque essas conversas elas estão dentro do sigilo de dados telefônicos. É como se fosse um sigilo bancário. Precisaria de autorização judicial para... Exatamente, porque isso é um direito fundamental seu, previsto no artigo 5º da Constituição. Você não pode transferir. Então, você até pode permitir que crie um memorial ou que venha banir a sua conta, mas acesso às suas mensagens privadas, a Meta, né, a Facebook e Instagram não poderia autorizar que um terceiro tivesse acesso a elas, sob pena de ferir a legislação, aí sim, específica, do Brasil. Interessante, né? Inclusive, se autorizar, caberia aos herdeiros até a judicialização pleiteando dano moral. Já pensou numa situação hipotética de uma pessoa que transfere para um terceiro o direito de gerir as suas contas com a morte? Esse terceiro tem acesso às mensagens privadas e descobre ali coisas afetas à traição e coisas nesse sentido que vêm a ferir, a manchar a honra, a imagem daquela pessoa para a vida toda. Porque a gente, a bem da verdade, vive com nossa credibilidade.
Sim. Então a pessoa teve uma vida inteira supostamente honrada, né? E aí, com a morte dela, um terceiro vai e divulga, por exemplo, mensagens privadas que vêm a denegrir, a manchar a honra dela, inclusive morta, que já não teria nem mais como se defender. Exato. Esse direito, essa discussão, Alessandro, não foi porque eu escrevi o livro, mas é apaixonante. Sim. Isso é muito legal. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que você colocou, ó, os jovens de hoje, eles constroem uma relação diferente com sua presença online, valorizando controle, autenticidade e privacidade em vez de buscar alcance máximo. Essa mudança não é casual, mas é fruto de uma consciência aguda sobre os riscos de perpetuação digital, especialmente quando dados pessoais se tornam propriedade de empresas e algoritmos. A gente está falando realmente de uma mudança de cultura. Está aqui, 88 foi o marco da nossa Constituição, mas a gente já está caminhando para um outro patamar, Sim. que, a exemplo do Código Tributário, que nós tínhamos o Código Tributário que teve que se adequar, ser refeito, Código Civil também, processo civil. Você acha que a gente caminha para isso? O ECA digital, agora. Digital. O ECA digital. ECA digital, um outro exemplo. Não tem um mês. Sim, sim. Né? E essa parte desse livro, ele já nasceu atualizado com o próprio ECA digital. Eu tenho, só para contextualizar, 2 filhas adolescentes, e elas já têm uma perspectiva de não postar fotos, certo? De forma pública, até por uma questão de direito à imagem, vergonha, eu não sei bem o que passa na cabeça dela, mas elas não postam. Mas foi orientação sua ou é delas? É delas, tá? Quando você pega o próprio ECA digital, é interessante, quando a gente trata no outro livro, o Influencer Blindado, a gente fala que hoje os pais, né? E aí eu tô falando de ECA digital porque o ECA veda isso, na realidade, né? Esse ECA digital novo. Os pais postam muitas fotos dos seus filhos crianças. Mas o pai não pensa que aquela foto criança vai se eternizar para uma vida toda depois que foi postada. E não se perguntou lá para a criança de 1, 2, 3, 4 anos de idade se ela permite ou permitiria que o pai postasse aquela foto. Ou aquela criança tomando banho na piscina ou na banheira. Inclusive, a gente já discute a possibilidade dessa criança, quando completar a maioridade, 18 anos de idade, processar os próprios pais pelo uso indevido da sua imagem enquanto criança, expondo ele a uma situação vexatória, humilhante, constrangedora. Então, hoje, quando você pega esse livro, ou o meu próprio outro livro, que é basicamente um anexo desse, né? As pessoas têm de tomar cuidado. Por exemplo, Alessandro, hoje vários influenciadores digitais monetizam com a imagem das crianças. É permitido criança monetizar? A Constituição Federal veda trabalho infantil para menores de 14 anos. Isso que você está falando faz todo sentido, porque se o direito nasce aparece, ele se desenvolve com o nascimento, com vida, então a partir dali o pai já não pode interferir no... Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. E não é importante deixar claro para quem está nos escutando que não é a quantidade de postagens que você faz, mas o conteúdo da postagem. Agora, o que é mais louco, Alessandro, quando você pega o decreto do presidente da República que regulamenta o ECA digital, no sentido de evitar, por exemplo, questões afetas à sexualidade precoce, você vai perceber que isso não se aplica à questão artística e cultural. Até hoje, é claro que isso é muito recente, mas o presidente da República edita um decreto que fala que crianças poderiam ter acesso a conteúdo musical de cunho pornográfico ou artístico, que isso não afrontaria o ECA digital. Então, assim, há uma mudança na legislação tão atual e tão importante para essa discussão que eu acho que eu teria que voltar no seu podcast aqui umas outras 2, 3, 4 vezes, Alessandro. Muito. Passou rápido, né? Engraçado, porque quando o tema é bom, desenvolve rápido. Chegamos ao final do nosso podcast. Muito rápido, muito rápido. Está aqui, ó, A Comercialização da Imortalidade, do Dr. Max Kolbe. Realmente é um livro que traz vários assuntos. Eu folheei bastante, eu já recebi o meu, está em casa lá, já guardadinho na prateleira, que eu gosto. E de vez ou outra, ou vez ou sempre, toda noite, eu vou pegando e você vai vendo pontos que são realmente relevantes, importantes. E agora eu peguei a sua ideia, que é a curadoria, né, para que a gente possa ter controle. Tomax, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. E eu estava vendo que a gente passa a vida toda construindo um patrimônio e agora não bastasse ter que se preocupar com o patrimônio físico, o digital também é fundamental. E muitas das vezes o digital pode até valer mais
do que o seu patrimônio físico. Interessante, né? Porque esse pode continuar sendo explorado para a vida eterna. Perfeito. É isso, e essa foi mais uma edição do seu podcast Mercado em Movimento, que já está disponível, esse bate-papo completo nas nossas principais plataformas. Estou falando do R7, Record Plus, Deezer, Spotify e, claro, também YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.